tarô mitológico, as cartas de 1 a 10, elas são representadas pela história de Dédalo e o labirinto de Minos. Na carta 1, a gente vê Poseidon anunciando a possibilidade de ganhos, de fertilidade, de manifestação na matéria, que é a pegada dessa carta, né? O 1 mais o ouros, né? O potencial para fertilidade, o potencial de manifestação. Já na carta 2, a gente vai olhar e vai se deparar com a figura de Dédalo, que era um escultor, um artesão ateniense que era muito talentoso. Dizem que foi ele que inventou o serrote, o machado, tanto que ele está ali com o serrote e com o machado na carta, né? E ele passa a juventude dele praticando as habilidades dele, exercitando isso, né? Ele começa a fazer bonecos, móveis que se movimentam. Então, essa carta é uma carta de movimento, é uma carta que vai fazer com que você se movimente, né, na matéria. O 2, ele faz essa movimentação na matéria, pedindo o investimento, como a gente viu ali, na numeração ligada ao naipe. Então é uma carta para você se movimentar, mobilizar, colocar na prática os seus talentos, para que depois, no 3, quando você chegar na concretização, isso gere bons frutos. Aqui na carta número 3, o Dédalo já começa a receber um retorno pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelo seu talento. Ele começa a pegar nome, ficar conhecido, né, ali ao redor, nas redondezas. Então ele começa a receber, a carta 3 é um primeiro momento onde ele concretiza e começa a ter retorno do trabalho dele, como todo 3 concretiza, né? Aqui falando e repetindo novamente. A carta de número 4, ela vai mostrar o sobrinho de Dédalo, que é Talo, que bem novinho, com 12 anos, ele já era muito talentoso. Dizem que foi ele que inventou o compasso, né? Então Dédalo ficou morto de inveja do sobrinho e acabou atirando ele do telhado, né, de um templo, do templo de Atena. E essa carta é a carta que vai falar, o 4 em terra, né, o 4 em ouro, ele faz essa estrutura ficar muito rígida e pode gerar o apego. Então, o 4 de ouro, só para vocês lembrarem, a carta é muito conectada ao apego, a você não querer passar o seu poder, a não querer perder o poder. Então, essa é a pegada da carta 4 de ouros. Já na carta 5, que é uma carta de crise, vai mostrar ele indo embora. Dédalo vai embora, o crime dele foi descoberto, ele é preso em flagrante, mas, e aí ele é condenado ao exílio perpétuo, mas antes disso ele consegue fugir, né? Ele foge para Creta. Tem toda uma história, enfim, mas aí ele foge para Creta e pede na carta 6, só pra gente, aqui, gente, a história é muito maior que isso, eu tô falando o que tá ali na mancia da carta, tá? Para vocês gravarem de uma forma mais lúdica, né? Entenderem, não é gravar, né? Entender de uma forma mais lúdica a pegada dessa carta, né? A essência dessa carta, através das historinhas. Então, na carta 6, é uma carta de troca de favores. Na carta 6, ele já chega a Creta e ele pede ajuda ao rei Minos, que acolhe, vê o potencial dele e ele começa a prestar serviços bem relevantes para esse rei. Desde brinquedo, né? Ele fazia brinquedo para os filhos, até muitas obras arquitetônicas. Então a carta 6 é uma carta de ajuda, é uma carta de troca. Então essa parte da história fica fixada aí como uma troca, uma ajuda, né? Então o rei, ele dá o apoio e o Dédalo ali vai prestar um serviço para ele. Já a carta 7 vai contar uma parte da história que dizem que foi quando a desgraça caiu sobre o rei Minos, que foi quando o Poseidon, ele pediu um touro. A gente vai ver isso nos arcanos maiores na carta da torre. O Poseidon, ele pede um touro para o rei Minos, um touro para ser enviado para ele como oferenda. E o rei Minos, ele dá um touro de qualidade inferior. Poseidon, sabendo disso, ele amaldiçoa esse rei, fazendo com que a esposa dele, a Pasífae ou Pasífae, fique louca de paixão por esse touro. E ela, louca de paixão, ela vai pedir, vai ordenar para Dédalo, para confeccionar uma vaca de madeira, para que ela pudesse ter essa relação, consumar essa paixão louca que ela ficou acometida, né, pelo touro. Então Dédalo vai pensar várias vezes antes de ajudar a esposa de Minos, porque ele sabe que ele pode ser castigado pelo rei, mas ao mesmo tempo isso vem de uma ordem maior, vem de
uma ordem de Poseidon, né, de Poseidon. Então ele acaba construindo essa vaca de madeira. Isso vai desenrolar em uma outra história, onde Pasífae ela fica grávida, dá à luz a um minotauro. Esse minotauro ele vira vergonha do rei. Ele tem metade de cima ele é touro, metade de baixo ele tem pernas, ele é homem. Então o rei Minos pede para Dédalo construir um labirinto. A gente vê isso na história da torre, dos arcanos maiores. Então vai pedir para Dédalo construir um labirinto que não tenha saída, que seja muito difícil de sair. Prende o Minotauro ali. Só que o Minos ele vai descobrir uma outra traição de Dédalo, que foi quando ele ajuda o rei Teseu, porque a filha do rei Minos estava apaixonada por esse príncipe, né, por Teseu. Então ele descobre essa traição e aí prende também Dédalo e o filho dele Ícaro lá no labirinto, antes de Poseidon destruir esse labirinto, né? Então ele fica preso ali e ele consegue fugir fabricando asas com penas, né, que caíam ali naquele labirinto e cola com cera. Tanto que nessa história ele consegue fugir e o filho dele, ele fica encantado, o Ícaro, né? Tanto que tem uma musiquinha que fala, o céu de Ícaro tem mais poesia do que de Galileu. Então essa história ele sobrevoa, ele fica encantado, ele vai muito lá para cima, Ícaro, e a cera das asas dele acaba se derretendo e ele cai. Mas Dédalo consegue chegar em um outro lugar e reinicia seu trabalho. Então, essa carta do 7 de ouros, que eu até me estendi aqui na história, ela vai falar de você ficar, né? Ele recebeu uma proposta de Pasífae, né? Você vai me dar, você vai fabricar para mim esse touro? E ele, mesmo sabendo que era um desafio, ele faz. Então essa carta ela vai falar, ou você fica na zona de conforto, ou você faz algo novo. Essa carta ela vai te instigar a mover a tua energia. É uma carta que ou você fica ali onde você está, ou você vai ter uma nova oportunidade que vai te gerar um certo desafio. Então essa é a pegada da carta do 7 de ouros.